E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Começando mais um videozinho aqui no canal Palpites D10. E hoje vamos falar dos jogos do nosso dia 2/8. Inclusive é hoje que está saindo esse vídeo, pois é isso, tá? Vamos falar do nosso Brasileirão e Brasileirão Série B. Vamos que vamos! Antes de tudo, quero pedir para você se inscrever no canal, deixe o seu like, também clique no sininho para receber todas as notificações, gurizada. Vamos que vamos. O que a gente tem aqui? Temos um Sport e Bahia. Bahia quarto colocado, tá? 28 pontos, ganhando. Ele vai a 31 pontos, né? E permanece na quarta colocação. Vai enfrentar o Sport, que em 15 jogos fez 5 pontos, tá? Quando eles se enfrentam aqui, tivemos um jogo só em 2024, que foi um 2-1 pro Bahia. Aí esse 2023 foi algo estranho que aconteceu. Vamos ver os jogos do Sport. O Sport ele vem. Vamos pegar os últimos 3 jogos, tá? O Botafogo perdeu por 1-0 aí pro Botafogo. Empatou 2-2 com o Santos e 2-2 contra o Vitória, tá? Jogos com bastante gols aí, os últimos 2. Já o Bahia, ele vem os últimos 3 jogos aí, ó. Ele vem de 2 Copas e um jogo de Brasileirão, tá? Perdeu pro América de Cali, então assim sendo eliminado da Sul-Americana. Chegou no Brasileirão, ganhou do Juventude de 3-0, tá? E ganhou do Retrô de 3-2, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Na quarta-feira, é quarta, dia 6? Isso. Na quarta-feira ele joga novamente contra o Retrô. Porém, não sei se o Bahia vai totalmente titular ou ele vai meio reserva nesse jogo aqui. Penso eu que irá titular porque construiu uma vantagem, né? O time é melhor que o Retrô e tudo, então ele precisa vencer contra o Sport. Porque o Sport só se joga 2 vezes, né? Como vocês sabem, no Campeonato Brasileiro contra um time. E, cara, não pode perder pontos quem tá em quarto colocado contra o último colocado, né? Então, visando isso, provavelmente o Bahia ele vai meio misto, talvez, né? Everton Ribeiro, João Lucas, Ademir, ele vai com o time titular ali. Então aqui, gurizada, 2,40 tá pagando muito, muito bem pro Bahia. Tá muito bem. Eu gosto do mercado de mais de 1.000 gols nesse jogo aqui. E dá pra pegar também quanto que tá um empate anula daqui a pouco. Pra gente. 1,62. Aqui é a nossa entrada, ó. Bahia ganha com empate anula. Se der empate, anula a nossa entrada, devolve o que a gente colocou. Se o Bahia ganhar é green, se perder, né? Daí é red aqui. Mas essa vitória do Bahia, essa chance dupla, empate ao Bahia pra botar num bilhetinho. Não sei porque tá pagando 2,40 pro Bahia, tá? Mas fica aí a questão. Vamos ver se vai titular, não vai. Espera ver o que vai sair de escalação. Se sair titular, pode ir na vitória do Bahia com empate anula, que é tranquilaço. Temos também Mirassol e Vasco. Aqui a gente tem o Mirassol, que é a sensação aí, né? Sétimo colocado, ganhando, ele vai a 28 pontos, pula aqui para a quinta colocação. Tem 15 jogos apenas aqui, tá? O Vasco ele vai ele tá com 15 pontos, primeiro aí em cima da zona de rebaixamento, né? Então a gente vê aqui, ó, quando eles se enfrentaram, nunca se enfrentaram. O Mirassol, ele vem aí, vamos pegar os últimos 4 jogos, tá? Agora pra gente analisar. Os últimos 4 jogos do Mirassol foram mais de 1,5 gols, tá? E o Mirassol não perde a 4 jogos, inclusive contra Palmeiras, Santos ganhou, Ceará na casa, o Ceará ganhou e contra o Vitória empatou. O Vasco, vamos pegar os últimos 4 jogos do Vasco. O Vasco empatou contra o Grêmio, jogando melhor que o Grêmio. Empatou com o Independente Del Valle, pressionando o Independente Del Valle, porém, né, tinha que fazer um resultado muito absurdo. Empatou contra o Internacional, né, que estava até ganhando o jogo. Aí o Léo Jardim foi expulso, se lembra? Aí ficou com 1 a menos, aí tomou o gol de empate. E contra o CSA, um 0-0 também empatou e pressionou desde o primeiro minuto, mas não conseguiu fazer gols, tá? Então ele vem de 4 empates. Porém aqui o Vasco também não sei se ele vai titular ou reserva, por conta que foi um 0-0 contra o CSA, mas vai jogar em casa, tá? Então aqui eu gosto do mercadinho de gols nesse jogo aqui, mais de 1,5 gols nesse jogo, visando o lado do Mirassol e do Vasco. O Vasco, as últimas 4, em 3 foram mais de 1,5 gols, tá? Só não foi o do CSA, porque é um time que se fechou muito. E aqui vejo que o Mirassol vai propor jogo. Pelas cotações, vejo que talvez o Vasco vai com um time meio misto, tá? Não sei.
Ó, Felipe Coutinho tá, vamos ver se como é que tá. Ó, tem o Léo Jardim que tá suspenso, o Paulo Henrique tá suspenso, o Adson tá fora, Felipe Coutinho não tá aqui, só tem o Vegete, Rian, Tietê, tá um time meio. Vamos ver no ao vivo também, mercadinho de mais de meio gols. E ao vivo, gosto da vitória do Mirassol. A Mirassol aí que só tá no Campeonato Brasileiro, não tem Copa, não tem nada, tá 100% focado. Tá jogando em casa ainda, com o Vasco mais ou menos aí misto. Precisa vencer também para entrar aí no nosso G5 aí, né, do Brasileirão. Então, até o G4, tá? Dependendo aqui do que o Bahia fizer, ele tem mais saldo, passa o Bahia e fica no quarto colocado do Brasileirão. Então, uma partida de extrema importância para o Mirassol, tá? Então, ao vivo, uma vitória do Mirassol e mais de 1,5 gols. Às 9 horas da noite, a gente tem Fluminense e Grêmio, que também outro time que está na Copa do Brasil, né? Ambos aqui estão com 20 pontos. E o Fluminense, nos últimos jogos aqui, a gente teve um em 2024, né? Não vamos pegar que faz mais de um ano. Vamos pegar os últimos 4 jogos também do Fluminense para ver, tá? O Fluminense perdeu para o Flamengo de 1-0, perdeu para o Palmeiras de virada 2-1 e perdeu para o São Paulo de 3-1. Tudo bem, foi uma sequência bem ferrada ali, né? Do Fluminense, um Cruzeiro em ascensão, o Flamengo é o Flamengo, Palmeiras jogando bem até, e o São Paulo também jogando razoavelmente bem. Aí chega na Copa do Brasil, que é um jogo de mata-mata, o Fluminense consegue ganhar do Internacional, tá? Porém, tem aqui o jogo contra o Grêmio. O Grêmio é um time mais inferior que o Fluminense, sim. Ah, mas o Fluminense vendeu o Arias. Sim, só vendeu o Arias. Era o melhor time dele? Era o melhor do time deles? Era, mas o elenco ainda continua o elenco semifinalista do Mundial, tá? Everaldo fazendo gol aí também, já que o Cano não tá ali. Não sei se o Cano joga esse jogo aqui, tá? Mas jogo interessante aqui, ó, os últimos jogos do Grêmio, tá? Os últimos 4 jogos foram mais de 1,5 gols. Os últimos 3 aí foram, só o do Palmeiras não foi. E os últimos 4 jogos aqui, 3 também foram mais de 1,5 gols no Fluminense. Então eu gosto do mercadinho de gols, tá? Mercadinho de gols, o mais de 1,5 gols é interessante. E um Fluminense para vencer, tá? Porém, vê ao vivo. Esses do Fluminense para vencer, sinceramente, olha ao vivo o jogo. Nossa entrada vai ser só no mercado de gols. Mais de 1,5 gol no jogo. Ponto. Agora, resultados. O Grêmio vai com o time titular, o que não tá em nenhuma Copa a mais, só tá no Brasileiro, né? Já o Fluminense, ele pode ser um pouquinho misto aí, visando essa Copa do Brasil que tá com a vantagem, né? Então não sei o que o Renato Gaúcho vai fazer, tá? E também, querendo ou não, né? Ex aí do Grêmio é capaz ainda de dar uma ajudada ainda, digamos assim, né? Então, é isso aí, gurizada. Mercadinho de gols e mercadinho de vitória do Fluminense, mas só ao vivo, tá? Vou acompanhar ao vivo. Mercadinho de mais de 1,5 gols. Vou largar também aqui, às 8h30 da noite, temos Goiás e Amazonas e Goiás. Segundo colocado contra o penúltimo colocado, ganhando o Goiás, ele vira líder da Série B, tá? Vai enfrentar o Amazonas que tá lá em penúltimo colocado e ganhando ele vai a 22 pontos e sai da zona de rebaixamento. Então é importante para ambos ganhar esse jogo aqui, certo? Quando eles se enfrentaram, tivemos aí em 2025 já tivemos um jogo, né? Foi 1-0 para o Goiás e foi uma pressão do Goiás no primeiro tempo. Depois o Goiás teve um expulso e foi uma pressãozinha do Amazonas, tá? Visando esse jogo aí, gosto sim do Goiás para vencer, tá? Com empate anula, alguma coisa assim, aproveitar esse 2,45. O Goiás vence com empate anula, é interessante. E quando eles jogam também aqui, ambas equipes estão vindo de jogos de ambos marcam. Tá? A gente pode ver aqui, ó, os últimos 4 jogos do Amazonas foi mais de 1,5 gols e teve 3 que foram ambos marcam. E o Goiás também, os últimos 3 aí jogos foram 2 foram mais de 1,5 gols e 2 foram ambos marcam, tá? Então joguinho interessante para gols também, mais de 1,5 gols. Quem quiser arriscar um ambos marcam, pode arriscar. Porém, né, um time que tá lá em penúltimo, não vai jogar em casa, vai, tudo mais, não pretendo. Mais de 1,5 gols é mais tranquilo e um Goiás vence com empate anula. Vou aproveitar o horário, como vai sair, esse vídeo aí vai sair meio-dia, eu vou pegar alguns jogos aqui
às 6h30 do Bolívar, tá? A gente tem o Bolívar quarto colocado contra o 13º, tá? Gosto aqui da vitória do Bolívar a 1,60. E também, deixa eu ver o que a gente tem aqui também de interessante. Solamente tem o Coquinho Punido também, que é o primeiro colocado contra o antepenúltimo colocado, também uma vitória do Coquinho Punido a 1,62. Certo, gurizada? Temos o Salzburg, 2h30, mas vai já ficar meio apertado. Mas começou o campeonato austríaco, né? Então o Salzburg é um dos times que manda lá na Áustria. Vai pegar o Ried, que eu não sei se esse time estava jogando, acho que ele nem estava jogando a primeira divisão da Áustria, chegou agora, vai enfrentar o Salzburg, que já é o melhor time que temos, então uma vitória do Salzburg também vale a pena. Certo, gurizada? Então é isso. Esses foram os palpites para nosso sabadão aí, dia 2/8, certo? Foi os jogos que consegui aqui colocar para vocês, que é rapidinho, né? Jogo da noite, mais fim da tarde aí, no máximo ali 2h pouco da tarde já tem algum joguinho. Certo? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e também clique no sininho para receber todas as notificações. Fique com Deus, gurizada. Até amanhã e é nóis!